Então, bom dia a todos, né? Tudo bem? Então, estamos começando mais uma aula e na nossa aula de hoje a gente vai ter como tema cães e porcos. Ou melhor dizendo, juízo espiritual e discriminação. Antes da gente ler o versículo, a gente precisa entender um pouco o contexto do que a gente passou até aqui. Tivemos as nossas duas primeiras aulas. Tivemos a aula sobre o não julgueis, que a gente falou sobre a ideia de que não se trata de julgar o irmão de forma condenatória, ou seja, aquela forma não é aquela forma hipócrita, aquela forma onde a gente condena o nosso irmão pelos seus atos, até mesmo pelo que ele é aquele senso hipercrítico. A gente viu que antes de julgar o nosso irmão, a gente precisa tirar a trave do nosso olho. Ou seja, Jesus já estava dizendo para nós, antes de julgar o seu irmão, julgue a si mesmo. Cuide de si mesmo. Tire a trave do seu olho para então cuidar do cisco do seu irmão. E uma das falas citadas na aula passada foi que tirar o cisco do olho do irmão não é qualquer coisa. Porque estamos tratando de almas. Estamos tratando de pessoas, seres humanos, seres vivos. Então, quando a gente fala de tirar o cisco do olho, o olho é uma das partes mais sensíveis do corpo humano. Só de chegar perto, ele já quer fechar. Quando você trisca nele, nem que seja um mínimo, a pálpebra já sente e fecha automaticamente. Ela é muito sensível. Da mesma forma, tirar o cisco de um olho do irmão, ele está dizendo, cuidar de um problema de um irmão, ajudar o irmão não é qualquer coisa. É um processo cirúrgico muito delicado, muito difícil. E precisamos estar enxergando, precisamos estar com a visão completa para isso. Já experimentou botar um cego para fazer uma cirurgia delicada na mente? Na cabeça? Cirurgia na cabeça aqui, que envolve o cérebro, é uma das cirurgias mais complicadas que existe. Qualquer erro médico na região do cérebro pode causar sequelas gravíssimas. Agora imagina botar um cego para fazer uma cirurgia dessa. Exatamente. Esse é o contexto espiritual aqui. Precisamos estar com a visão quase que perfeita. Na verdade, precisamos estar enxergando perfeitamente se quisermos tirar o cisco do olho do nosso irmão. Aí a gente pensa, ok, o assunto de não julgueis acabou aqui. Só que Jesus, ele nos contesta. Ele nos contesta praticamente dizendo para nós, o assunto não acabou aqui. Ainda tenho mais uma coisa para falar para vocês. E ele diz aqui em Mateus capítulo 7, versículo 6, que diz o seguinte: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. O que Jesus quis dizer com essa passagem? Parece uma mudança muito brusca. Inclusive, muitas pessoas, teólogos, não necessariamente teólogos todos, me refiro a todos, tá? Mas muitas pessoas consideram como se fosse um ponto separado. Até o capítulo 5 era um assunto. No 6 ele mudou de assunto. Mas não mudou de assunto. Pelo contrário, ele está falando do mesmo assunto aqui. Na verdade, se a gente considerar do versículo 1 até o capítulo 5, e isolar só esses versículos, que nem muita gente faz,
Muita gente nem sabe que esse versículo 6 existe. Tem gente que só sabe do não julgueis e evita qualquer espécie de julgamento. Tem alguns que ainda lembram do versículo de tirar a trave do próprio olho, mas esquecem e nem sequer sabem que existem o versículo 6. E o versículo 6 está justamente para quebrar a confusão que do versículo 1 ao 5 pode acontecer, que é a ingenuidade espiritual. Ou seja, basicamente ele está falando de discernimento espiritual. O reino do amor, o reino de Deus, ele exige amor, mas também exige discernimento ao mesmo tempo. Então, Jesus aqui agora, ele está combatendo fortemente o lado oposto ao senso hipercrítico. O senso hipercrítico, ele, não tolera o discernimento, Ele tem a tolerância ali, mas sem o discernimento. Ele julga sem qualquer senso de humanidade, de amor. Ele hiper critica além do que se deve. Mas a verdade, ela não evita só o senso hipercrítico, ela evita ambos, ela evita também o outro, que é a falta de senso crítico. É a falta de discernimento. E a falta de discernimento, ela pode ser descrita de formas severas, e muitas das vezes nos tornamos culpados dessa falta de discernimento sem nem perceber. Então, a primeira coisa é, Jesus usa um linguajar muito específico para essa passagem. Então, vamos primeiro entender o linguajar que Jesus está utilizando aqui. Não dei o que é sagrado. O que é sagrado aqui? O que são as coisas santas? O que é cães? O que é pérolas? Primeira coisa, o que é santo? O que ele chama de sagrado aqui? Que em outras versões da Bíblia, como por exemplo a Almeida Revisada e Corrigida, está escrito não dei o que é santo aos cães. O que é esse santo? O que é esse sagrado? Nada mais é do que a mensagem santa do reino. É a mensagem, é aquilo que pertence ao reino de Deus. Tudo aquilo que pertence a Deus e ao seu reino. Tudo aquilo que não deve ser profanado. Isso é o que é santo, é a mensagem de Deus e tudo quanto não deve ser profanado. Isso não se deve dar aos cães. O que é pérolas? É as verdades do reino. O reino tem suas verdades. O evangelho tem suas verdades. E essas verdades, ele os chama de pérolas. E ele diz, não lance suas pérolas aos porcos. Então não lance a verdade do reino aos porcos. Não lance os tesouros espirituais aos porcos. Nunca, não lance a doutrina preciosa do evangelho aos porcos. O que é cães e porcos? Como assim? Eu não tenho que lançar os porcos, mas o que são cães e o que são porcos? O que são cães? No contexto judeu, cães tinham um contexto totalmente diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente pensa em cachorro, para nós, cães, a gente pensa em bichinho doméstico. Muitos têm cachorro em casa. Hoje, como é que a gente pensa o cachorro? Como o melhor amigo do homem. Um ser fofo, amigável, que a gente leva para passear. É um ser que, assim, um monte de gente ama. Um monte de gente ama e um monte de gente quer ter um cachorro de estimação. Mas na época não era assim. Na época, cão era um bicho selvagem. Era um bicho de rua. Era um bicho carniceiro, que comia lixo de rua. Era um bicho raivoso, de prontidão para te atacar. Era um animal selvagem. Era impuro, era violento. Era um animal desprezível.
Isso que era o cachorro na época. Ninguém tinha um cachorro de estimação em casa. Então, e porcos? O que são porcos? Porcos, como a gente sabe até hoje, na verdade, por que eles não comiam porco na época? Porque o porco é um bicho naturalmente imundo. E isso não mudou até hoje. Ele é um bicho imundo. Já viram como acontece com o porco? De mato, principalmente, eu não falo nem desses de cativeiro que eles cuidam e mantêm um animal saudável. Mas um bicho, ele como no mato mesmo. Aí o dono vai lá, o porco tá todo sujo. Ele limpa o porco, dá banho, faz todo o cuidado. Passa pouco tempo, o porco. Qual é um dos primeiros instintos do porco? Voltar para a lama e se sujar. O porco, ele tem esse instinto imundo de querer estar sujo. Então, os porcos aqui, eles representam imundícia, rebeldia de ser limpo, incapacidade total de valorizar o que é santo. Antes da gente prosseguir com o assunto, preciso deixar esse alerta aqui muito bem esclarecido. Cuidado. Agora que sabemos dessa informação, muito cuidado para já começar a rodar nome de pessoas, imagem de pessoas nas nossas cabeças. Porque acontece muito da gente pensar, agora eu entendi o que é porcos e entendi o que são cães. E automaticamente a gente já pensa numa pessoa. Muito cuidado. Muito cuidado. Antes de julgar ou até mesmo cogitar ou considerar alguém dizendo que ela é cão ou que ela é porco. Nem todo incrédulo é um cão. Nem todo pecador é porco. Antes, mais ainda cirúrgico do que cuidar de um irmão, é difícil julgar uma pessoa corretamente. Devemos? Devemos. Mas muita cautela. E é exigido uma cautela extrema, um discernimento para diagnosticar alguém como cão ou como porco. Cautela ao fazer esse tipo de julgamento. Quando que essa linguagem vai poder ser aplicada? A princípio, uma pessoa ela vai ser cão e vai ser porco não quando ela é pecadora, não quando ela se afastou da igreja, não porque ela está distante da igreja, não porque ela está largada no mundo. Antes, a condição que ele está apresentando aqui, de cães e porcos, é uma condição de rejeição consciente. É uma hostilidade deliberada, escolhida, feita de forma totalmente proposital. É um desprezo contínuo pela verdade. E reforça a palavra contínuo. Já havia exemplos de pessoas que inicialmente rejeitaram a verdade. Mas passou-se um tempo, de repente Jesus tocou no coração daquela pessoa e aquela pessoa se converteu. E houve quem julgasse que aquela pessoa era um cão e um porco. Imagina a cara dessas pessoas que o julgaram como cão e como porco, vendo depois essa pessoa arrependida e congregando na igreja. Por isso que eu digo, julgar exige cautela. E é justamente isso que Jesus está pregando, e é justamente por isso que Jesus acrescenta esse versículo. Se ficássemos só até o versículo 5, a gente não se preocuparia tanto com essa cautela na hora de fazer uma discriminação espiritual. Mas essa cautela, justamente ela existe não só para evitar que a gente julgue de uma forma errada,
mas evitar que a gente não julgue como precisa ser julgado, que é o verdadeiro objetivo desse versículo. O que Jesus está proibindo? Quero deixar isso claro, por mais que seja óbvio para a maioria que está assistindo esse vídeo cristão, que é cristão, para os cristãos, talvez isso seja óbvio. Mas falo isso para pessoas que talvez não saibam. Jesus não está proibindo aqui a pregação pública. Então Jesus está dizendo aqui que a mensagem do Senhor não pode ser lançada para os cães e porcos. E se tiver cães e porcos no meio da igreja, que é possível sim ter, no meio do púlpito, ou essas pessoas que vão para as ruas pregar o evangelho, elas estão pregando para cães e porcos, então ela está totalmente errada. Não é isso que a gente quer dizer aqui, não. Jesus não está proibindo a pregação pública. Pelo contrário, o evangelho, ele continua e deve ser anunciado a todos. A igreja continua proclamando o nome de Cristo, não só dentro dos templos, mas nas ruas, nos bairros, pela cidade, pelos países. Pelos 4 cantos do mundo, o evangelho vai e deve ser proclamado a todos. E o chamado universal permanece. Então, o que Jesus está proibindo aqui? Vamos lá. Jesus, ele já está proibindo aqui onde existe um desprezo consciente. Ou seja, é aquela ideia de uma pessoa que claramente rejeita o evangelho. E eu começo a entrar e a forçar uma discussão com aquela pessoa, tentando forçar ela de que o evangelho é a verdade, porque ela precisa aceitar Cristo, mas a pessoa continua deliberadamente rejeitando o evangelho. E acaba que muitos casos, e eu já vi vídeos do YouTube envolvendo esse tipo de conteúdo, discussões entre crentes e incrédulos, mas não incrédulo normal, incrédulos que rejeitam o evangelho. Não passam de discussões inúteis, fúteis, que não acrescentam em nada. Não tem ninguém ali sendo transformado. Antes, a única coisa que se vê é uma rejeição consciente da mensagem de Cristo e da verdade. Mas a pessoa insiste em continuar expondo aquilo, insiste em continuar expondo o evangelho, expondo a verdade. E o que vai acontecer? Muito simples. Apenas a mensagem e aquela pessoa vai continuar sendo pisoteada e despedaçada. E as pessoas vão se voltar contra essa pessoa. Essa pessoa vai atrair revolta contra si mesmo e ela será despedaçada. Ou pior, pisarão em cima da verdade de Cristo, em cima do evangelho. E a consequência disso, a verdade é desprezada, o nome de Deus é blasfemado e o mensageiro passa a ser atacado. E muitas das vezes, em casos piores, o mensageiro condena aquela pessoa. Chega e diz, você vai ser condenado, você vai para o inferno porque você está blasfemando o nome de Cristo, porque você é isso, porque você está rejeitando o nome de Cristo. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Mais errado do que a pessoa que está rejeitando o evangelho é você. Por estar insistindo em passar mensagem para a pessoa que é um cão e que é um porco. Porque por sua causa, o evangelho está sendo pisoteado. Por sua causa, o nome de Deus está sendo blasfemado. E por sua causa, você mesmo está se expondo a uma situação de ser atacado. Se expondo a uma situação onde você está provocando o ódio de outras pessoas contra você. E não é isso que o evangelho prega. Não é isso que Cristo quis causar. Cristo foi odiado? Claro, ele foi odiado.
Mas não porque ele forçava o evangelho nas pessoas. Você viu Cristo forçar o evangelho para os fariseus? Não, na verdade, sinceramente, todas as vezes que Cristo falava com os fariseus, eram os fariseus tentando confrontar Jesus, mas nunca Jesus indo pregar o evangelho para eles. Jesus não forçava. Você não viu Jesus tentando forçar o evangelho em cima de Herodes? Forçar o evangelho em cima de Pilatos? E ainda assim, e detalhe, Jesus não forçou com nenhum líder religioso. E ainda assim, estes os odiaram, mas não porque Jesus forçou o evangelho em cima deles. Percebem a diferença? Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus sabia discriminar as coisas. E para muitas das vezes, essa pessoa está corretíssima. Eu estou pregando o evangelho e a pessoa claramente está rejeitando. O errado é ela. Cuidem muito com essa espécie de pensamento. Vou falar, e aqui a gente está aqui realmente para falar uma verdade dura. O evangelho não é para todo mundo. E o evangelho não é para ser pregado a todo mundo. Como eu digo aqui, eu falo isso depois de já ter ressaltado, não é que não podemos pregar em público, não é que não podemos levar o evangelho para os 4 cantos do mundo. Estamos falando de um contexto muito mais específico aqui. Estamos falando de contextos mais individuais, estamos falando de indivíduos em individuais. Aproveitar que a gente já falou de Jesus, vamos entender o contexto de Jesus. A melhor forma de entender sobre a discriminação espiritual, sobre o julgamento, sobre o discernimento espiritual, é conhecendo Jesus. Quer aprender qualquer coisa sobre o Evangelho? Conheça Jesus. Mas não é conhecer um pouco, é conhecer Jesus em sua totalidade. Primeiro, Jesus nunca tratou as pessoas da mesma maneira. Nunca. O mesmo homem que pregou, pregai o evangelho aos 4 cantos do mundo, pregai a todos. O mesmo homem que disse esta frase, também disse, ele também, no caso não que ele disse, mas este mesmo homem nunca tratou todos da mesma maneira. Exemplos. Natanael. Lembra de Natanael? Um dos seus discípulos? Um homem cujo tinha um coração sincero. Jesus teve uma abordagem sincera com ele. O recebeu como seus discípulos. Ou Nicodemos, um líder religioso. Mas como que Jesus foi com ele? Ele foi um mestre para o líder. O grande fariseu Nicodemos, ele foi um mestre. Teve uma conversa profunda, respondeu às perguntas de Nicodemos. Por quê? Porque Jesus conhecia o coração. Jesus conhece o nosso coração. Ele sabia que o fariseu, este fariseu em específico, Nicodemos, foi lá com ele não querendo confrontá-lo, não querendo provas contra ele, não querendo acabar com Jesus, não querendo se achar superior a Jesus, mas antes ele foi lá com dúvidas, com perguntas, questionamentos, cuja ele queria a resposta. Ele queria uma resposta. E Jesus, de muito bom coração, se fez mestre para este líder. E respondeu essas perguntas. Não houve confronto. Não houve briga. Não houve repreensão. Mas houve um dos maiores ensinamentos que temos da Bíblia. Aquele que quiser entrar no reino dos céus, antes deverá nascer de novo. A mulher samaritana sofreu uma grandíssima evangelização pessoal do próprio Cristo. Uma condução progressiva.
Me dê um pouco de água. E ela diz, não, você é judeu, você não pode encostar em mim, eu sou samaritana. Mas eu estou pedindo um pouco de água. Não, mas é isso, é aquilo, e desculpas, não. Você quer ser salva? Você quer? Não, mas é porque é isso, é porque ninguém me ama, e é isso. E sempre querendo mudar, desviar de assunto. E o que ele faz? Ele se faz Cristo ali. Ele diz, eu não quero saber o que você é, o que você fez, de que tribo você é. Eu quero saber se você quer beber daquela água cujo você nunca mais sentirá sede novamente. Você olha para uma atitude dessa, é linda. A mulher adúltera que foi pega em adultério. Imagine, aquela mulher adulterou. Adultério, na época, era um dos pecados mais graves que tinha. Dois, tá? Um dos pecados mais graves que tinha era ser pega em adultério. Não é à toa que a punição para quem era pego em adultério era o apedrejamento até a morte. E eis que aquele homem chega e lança uma das frases mais conhecidas, uma das mais conhecidas da Bíblia. Aquele a quem não houver pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o nome disso? Misericórdia. Jesus sabia que aquela mulher era uma pecadora. Claramente ele sabia. Ele conhecia o coração daquela mulher, sabia que no coração daquela mulher provavelmente tinha muitas impurezas, muitas maldades, malícias, perversidade. Sabia de tudo isso. E qual foi a reação dele diante daquele coração? Misericórdia. E um belíssimo convite ao arrependimento. Vá. Né? Ele falou no caso, cadê aqueles que te condenam? Onde eles estão? E a mulher responde, Senhor, não sobrou nenhum. Portanto, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Lindo, lindo. Mudando a chave, chegamos nos fariseus. O que vemos dos fariseus? Um confronto direto. Uma imensa denúncia de hipocrisia. Quer entender como Jesus realmente tratava e discernia esses que falamos dos fariseus? Leia Mateus 23 completo. Hipócritas, cegos, nus, raça de víboras, guias cegos e muitas outras coisas. Jesus não poupou palavras para cima dos fariseus. Antes, ele os confrontou diretamente, sem nem dó, nem piedade. O que Jesus estava fazendo? Estava discriminando. Então, se uma pessoa é pecadora, eu devo ter misericórdia, certo? Sim, importante ter misericórdia. E se for, vamos supor, um líder que faz tudo errado, que prega coisas que vão contra a verdade, ou não necessariamente um líder, porque é aquilo. E é um ponto importante, preste atenção. Quem que ele confrontou? Os fariseus. Quem que eram os fariseus? Líderes religiosos. Se eu vejo um incrédulo pregando algo que não é verdade, que eu já vi pessoas fazendo isso, aí o cristão vai lá e confronta essa pessoa. A pergunta, o que essa pessoa está fazendo? Ah, mas esta pessoa está indo contra a verdade. Primeiro, ela é cristã? Não. Então pronto. Você quer cobrar de uma pessoa incrédula que ela não está pregando com a verdade, sendo que ela não segue a verdade, entende o contexto, a falta que faz ter o discernimento espiritual? O caso dos fariseus era que eles eram mestres da Torá.
as pessoas responsáveis pelos mandamentos, de ensinar os mandamentos de Deus, quem tinham posse dos livros, das escrituras do Senhor. Eram quem, em teoria, deveriam ser as pessoas mais próximas de Deus. Em teoria, as pessoas que mais têm domínio da verdade e quem mais deveria ter a verdade no coração. E estavam lá com o coração cheio de sujeiras e imundícias, ganâncias, avarezas, hipocrisias e perversidades, e levando as pessoas para o caminho errado, o que é pior. Ou seja, parando para pensar no contexto de hoje, eram os crentes que faziam tudo errado. E muitas das vezes de forma totalmente consciente. É esses que ele confrontou. Eu não vou confrontar o incrédulo por ele estar pregando algo que não é verdade. Ele não conhece a verdade. Entendemos a diferença? Observem um exemplo muito bom. Primeiro Pilatos. João 18:37. João 18:37 está escrito: quando Pilatos pergunta para Jesus, né? Ele está conversando com Jesus, e o que ele responde para Pilatos? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos pergunta de Jesus: tu és rei? Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Ele está dialogando com Pilatos. Ele não confronta Pilatos, também não expõe a mensagem do evangelho. Antes, ele apenas expõe o quê? A verdade. Qual que é a verdade? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Isso é uma verdade. E ele fala: o meu reino não é deste mundo. Uma verdade. Percebe que ele não tentou evangelizar Pilatos. Antes, ele só apresentou a verdade, respondendo às perguntas de Pilatos. Agora, um exemplo diferente. Herodes. Lucas 23, do versículo 8 ao 9. Reparem bem nesse exemplo. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque há muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Olha só, Herodes estava esperando ver Jesus fazer milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu nenhuma resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. E depois, mais à frente, escreve que Herodes o manda de volta para Pilatos. Herodes pediu milagre e Jesus não respondeu nada que Herodes pediu ou perguntou. Por quê? Porque Jesus conhecia o coração de Herodes. Herodes não queria ver o milagre porque ele queria conhecer a verdade. Ele não queria conhecer Deus. Ele estava ali na pura zombação. Era uma curiosidade sem qualquer espécie de arrependimento. Ele queria ver milagre por entretenimento pessoal dele. O silêncio também comunica muita coisa. Então perceba que Jesus não tratou nenhum de todos que foram citados aqui de forma igual. Cada um teve um tratamento totalmente específico e diferenciado. E os apóstolos seguiram o mesmo exemplo. Como, por exemplo, em Antioquia, lá na Pisídia, em Atos 13:46, podemos ver a seguinte palavra: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas vistos que a rejeitais e não vos julgais digno da vida eterna,
eis que nos voltamos para os gentios. O que aqui os discípulos fizeram? Foram para Antioquia, lá em Pisídia, anunciar o evangelho. Permaneceram anunciando o evangelho. E houve uma rejeição deliberada. Ou seja, que permaneceu. E qual foi a resposta dos discípulos? Então vamos mudar de direção. Se vocês não querem saber, então vamos para os gentios. Simplesmente porque os judeus rejeitaram a palavra do Senhor. A igreja de Corinto, lá em Atos 18:6. Basicamente, ele dizendo, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e lhe disse, o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora vou para os gentios. Ou seja, houve uma persistência inicial, ele ainda persistiu, ele tentou, mas houve uma oposição contínua, houve blasfemação. E isso é um sinal muito poderoso. No primeiro sinal de blasfemação que ele presenciou, ele disse, não, o evangelho de Deus não foi feito para ser blasfemado. E meteu o pé. Por quê? Para quem não entende sobre a blasfemação, para chegar a um ponto de uma pessoa blasfemar o nome de Cristo, não é fácil. Blasfemar o nome de Cristo não é pecar. Não é uma pessoa inicialmente, observem, inicialmente rejeitar o evangelho. Isso não é blasfemação. Para chegar a um ponto de uma pessoa blasfemar é porque existe uma rejeição total e deliberada do evangelho. A pessoa realmente não quer saber de Cristo. De nenhuma forma. Não quer Deus, não quer a verdade. Então, no primeiro sinal de blasfêmia, os discípulos disseram, não, vazei. Vamos para os gentios. Isso é uma discussão que chega a ser triste, porque é uma coisa que percebo e eu acho isso impressionante, mas ao mesmo tempo triste. Que parece que as pessoas da igreja, os cristãos, aqueles que deveriam representar a igreja, são muito piores do que os gentios. Porque, infelizmente, em minha experiência pessoal, eu vejo mais pessoas de fora da igreja verdadeiramente se arrependendo e indo atrás de Cristo, com todas as suas falhas, com todos os seus pecados, com tudo, mas indo atrás de Cristo, do que cristãos que já estão na igreja, mas não estão verdadeiramente arrependidos. Não é à toa que a boa parte da Bíblia, Jesus se voltou para os gentios, porque aqueles que realmente se diziam crentes na época, os judeus, não queriam saber dele, mas diziam que acreditavam nele. E os discípulos passaram pela mesma coisa. Então, isso é um discernimento severo que Jesus está alertando aqui. Pois bem, então, temos aqui uma mensagem transmitida pelo Senhor. Então, o que a gente pode tirar aqui de lição sobre essa ideia de discernimento e juízo espiritual? Existem aqui, pelo menos, 4 princípios que Jesus está nos ensinando. Pelo menos 4, que eu vou citar aqui hoje. O primeiro é sobre ter discernimento e juízo espiritual. Abandonem de uma vez por todas o testemunho mecânico. Entendam uma coisa, cada pessoa é diferente, cada um é um. E Paulo sabia disso muito bem. 1 Coríntios 9, versículo 22. Fiz-me tudo para com todos, para todos por meu salvar alguns. Para gentios, Paulo se fazia gentio. Para judeus, Paulo se fazia judeu.
para líderes, Paulo fazia líderes. Eu acho que nem tem essa parte de líderes na Bíblia, mas eu estou só citando assim como exemplo. Nem todos precisam da mesma abordagem. É preciso antes, se você não está pregando num púlpito, né? Se um pastor ele está pregando num púlpito, ok, ele vai ter uma abordagem mais geral, olha só. Eu vou ter uma abordagem geral se eu estou pregando num púlpito, né? Que vale para todos, é uma mensagem para todos. Mas se eu vou me tratar com alguém específico, eu preciso conhecer essa pessoa, preciso conhecer os meus ouvintes, preciso saber qual é o contexto daquela pessoa, qual que é a sua situação, eu preciso adaptar o meu método, eu preciso discernir o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Isso já liga com o segundo ponto. Né? O primeiro ponto é abandone o testemunho mecânico. Segundo ponto, ofereça a verdade adequada. Nem todos estão na mesma etapa. Nem todos conseguem discernir maturidade. Nem todos conseguem discernir necessidades. Você vai me dizer, Lucas, eu não consigo discernir ainda essa situação, as verdades, eu não sei dizer qual verdade exatamente aquela pessoa precisa ouvir. Então não faça. Vá por mim. Então não dê esse testemunho do evangelho. Porque senão você pode acabar dando um testemunho de forma errada. Ah, então eu não posso pregar o evangelho? Não, o que você tem que fazer? Se preparar, se prepare, busque discernimento, ore a Deus, peça discernimento, aprenda, se aproxime de Cristo. Faça o que Ele mandou, tire a trave do seu olho, se julgue, se prepare, para daí sim, quando você tiver o discernimento, quando você souber discernir a necessidade das pessoas, quando você souber discernir, quando você saber identificar as aberturas daquela pessoa, você está pronto para oferecer seu testemunho da verdade. Como eu disse, o evangelho não é para qualquer um. Um exemplo, a gente vê muitas das vezes, de vez em quando, talvez você já tenha passado por isso, na igreja, de um pastor citando o exemplo de pescador e isca. E esse exemplo, ele é maravilhoso, ele é perfeito para isso. Cada peixe exige uma estratégia. Com o anzol pequeno, eu consigo pescar uma piaba num rio. Mas se eu quiser pescar um peixe maiorzinho, eu preciso de um anzol maior, uma isca maior e um tipo específico de isca. Se eu quiser pescar um tambaqui grande, eu preciso de uma isca muito maior, porque um anzol pequeno não vai dar conta. E eu preciso de uma isca que atrai aquilo. Eu não vou conseguir pescar botando uma salsichinha no anzol. Eu não vou conseguir pescar um tambaqui. Tem que ser uma isca mais específica. Cada peixe é um peixe. Cada rio é um rio. Nunca vai ser igual. O evangelismo exige totalmente sabedoria. Terceiro ponto. E vou sempre ressaltar. O primeiro é abandone o testemunho mecânico. Segundo, ofereça a verdade adequada. Terceiro, não expor a verdade de maneira indigna. Como assim? O problema não é o evangelho. O problema é o escândalo. O único escândalo que deve existir é o escândalo da cruz. O único escândalo que deve existir é o escândalo de Gálatas. Esse é o único escândalo que deve existir, mas nunca o escândalo da arrogância do mensageiro. Tem gente que quer usar a verdade de Cristo como uma verdade de razão. Como assim? Discute com quem não deve ser discutido a verdade. Discutir a verdade com uma pessoa que claramente não entende da verdade. E fica lá discutindo, batendo boca, mas qual que é a intenção do coração da pessoa? É evangelizar? É trazer a pessoa para Cristo? Não. Ela simplesmente quer ter a razão. Quer que a pessoa creia que ela está certa, que ela possui a verdade. E pensa num perigo esse tipo de pensamento. Não que eu não devo crer que tenho a verdade. Nós temos a verdade.
Mas estamos falando aqui de algo muito mais profundo que a gente discutiu aqui desde o capítulo 5 da nossa primeira aulinha sobre humildade de espírito. Desde a nossa primeira aulinha dessa saga de sermão, a gente conversa sobre isso, sobre o coração. Uma coisa é eu chegar pro irmão e falar: irmão, eu conheço a verdade, eu sei a verdade. E eu quero ter essa verdade, eu quero levar essa verdade para você, porque eu quero que você seja salvo. Uma coisa é isso, é eu no meu coração dizer que sim, eu tenho a verdade. E eu quero compartilhar essa verdade com você para que você também seja salvo. Outra coisa é eu dizer que eu tenho a verdade e você não tem. Portanto, eu estou certo e você está errado. Percebe o contexto? Então, não deve haver escândalo entre o mensageiro e a pessoa que está recebendo a mensagem. Vocês viram Jesus tentando causar escândalo? Jesus em nenhum momento ficou tentando causar escândalo. Ah, mas é aquele escândalo de Mateus 23, de Jesus confrontando os fariseus. Como eu disse, discernimento. O nome disso é discernimento. Naquele contexto, devia haver o confronto, pois os fariseus estavam ensinando tudo errado, fazendo tudo errado, e como a gente falou, na época deles, hipoteticamente eu falo isso, eles eram os crentes da época. Como se fosse, não é que na época não existia crente ainda. Então, né, os judeus eram os religiosos, eram os crentes da época, a espécie de crente da época. Então, Jesus estava confrontando de forma correta ali. Então, evitem isso, evitem abordagens imprudentes. O evangelho não é provocativo, não é para provocar o meu irmão. O evangelho não é para causar ódio. O evangelho não é para causar revolta. O evangelho, antes de tudo, ele causa arrependimento. O evangelho, ele causa choro, mas choro espiritual. O evangelho não pode transformar zelo em grosseria. Antes, devemos honrar o nome de Cristo. Gálatas 5, versículo 11 diz: quanto a mim, meus irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Logo, está desfeito o escândalo da cruz. E o quarto ponto, que não podia faltar, dar o alimento adequado. Ao incrédulo, o que eu vou pregar ao incrédulo? Eu vou pregar sobre o pecado. O pecado não é bom, o salário do pecado é a morte. Portanto, arrependa-te. Eu vou pregar sobre arrependimento. Arrependa-te do teu pecado. E vou fazer o clamor. Venha a Cristo, que Cristo vai te acolher, Cristo vai te receber, porque Ele recebe. O fardo de Cristo é leve, o jugo de Cristo é suave. Cristo ama os céus. Nele a gente encontra a verdade, a vida, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Eu vou pegar isso ao incrédulo. Ao novo convertido, a situação já pode mudar. Talvez 1 Coríntios 3, versículo 2. Com leite vos criei e não com alimento sólido, porque ainda não podeis suportar, nem ainda agora podeis. Ou seja, é um novo convertido. Eu não vou entrar em assuntos muito profundos, já querer que o novo convertido receba tudo. Não. Antes, é preciso ter um crescimento gradual. Antes, fundamentos, antes da profundidade. Agora que você entendeu sobre arrependimento, vamos entender um pouquinho sobre a mensagem de Cristo. Entender um pouquinho, talvez, sobre amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos ver sobre ler a Bíblia agora, entender a mensagem de Cristo, sobre oração, importante para novo convertido. Vamos entender sobre oração, aos pouquinhos, vai crescendo. Vamos entender um pouquinho sobre o jejum. Vamos entender, entende? Trabalhando progressivamente.
Aí você vai me perguntar, Lucas, quanto tempo dura? Não sei. Cada pessoa é uma pessoa. Cada um tem um processo diferente. Tem pessoas que em um ano já sofrem talvez uma mudança grande. Tem pessoas que estão há 40 anos na igreja e ainda estão sobrevivendo de leite espiritual, porque ainda não conseguiram receber a mensagem. Então isso varia muito. Por isso que devemos ter discernimento. Saber discernir. E eu queria aqui não fugir do contexto, mas mostrar uma verdade muito maior que pouco se é falado ainda sobre esse versículo. Esse versículo, ele é um versículo cruel. Porque junto com outros versículos, ele é um dos versículos que mais revela a gravidade da queda humana. Que mais revela, um dos maiores versículos da Bíblia, que mais revela a condição humana e a condição do pecado. Como assim? O que ele quer ensinar para nós? Ele quer ensinar para nós, primeiro, que o homem naturalmente rejeita Deus. Romanos 8, versículo 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Ou seja, a nossa carne, ela naturalmente é inimiga de Deus. Naturalmente, por natureza, ela não é sujeita à lei. O pecado deformou completamente o coração. Tito 3, versículo 3 diz, porque também nós éramos insensatos, era outrora insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícias e invejas, odiosos e odiando uns aos outros. Ou seja, não produzir, eles tinham tudo isso, mas entender que o nosso coração, nossa natureza, ela vem de uma natureza orgulhosa. Mas não podemos produzir orgulho. Não podemos produzir nada dessas coisas. Antes devemos produzir compaixão. E qual é a verdade aqui? A verdade está escrita, ó, Hebreus 6, versículo 1. Por isso deixamos os princípios elementares da doutrina de Cristo e prossigamos para a maturidade. Gente, esse versículo ele é cruel, porque, como eu disse, ele revela muito sobre a natureza do pecado. Muito cuidado, até mesmo caso você pense ou se julgue como um cão ou como um porco. A nossa natureza, por si só, é assim. Se você encontrar uma pessoa na rua rejeitando o evangelho, a questão é normal. É o que é de se esperar. O que um cachorro faz? Um cachorro de rua é isso. Muitas vezes é um cachorro raivoso. E o evangelho faz isso. Na primeira oportunidade, quando você lança o evangelho em cima dessas pessoas, elas vão rosnar para cima de você. Elas vão se apresentar automaticamente hostis e entrar no mecanismo de defesa. E vão rosnar para você, vão latir para você, vão gritar com você, vão querer te morder, vão querer avançar em cima de você. Igual um cachorro. E os porcos? Os porcos rejeitam a verdade. Você lança a verdade para aquela pessoa não tá nem aí. Aquela pessoa simplesmente pega a verdade de Cristo e joga na lama. Pisa em cima, rola em cima, deita em cima, esbagaça, faz tudo. Porque ela não tá nem aí. Não, eu quero ficar do meu jeito. Cristo, às vezes, até faz a obra naquela da pessoa, limpa ela, dá um jeito, mas aquela pessoa, o que ela faz? Ela imediatamente volta e se suja e ainda grita: eu quero ficar sujo, eu amo a vida que eu tenho, eu amo essa vida de pecado, eu quero ser desse jeito, eu quero viver minha vida, eu quero viver esse mundo. Né? Eu já vi gente proclamando assim: eu prefiro ir pro inferno, porque é isso, não, eu prefiro viver essa vida, deixa eu pecar à vontade, é isso. A pessoa pisoteia em cima da verdade.
Mas não deveríamos se surpreender por presenciar esse tipo de coisa. Por quê? Porque essa é a reação que o evangelho causa nas pessoas. A nossa natureza acaba por sofrer essa reação. Mas acontece que o evangelho de Cristo nos transforma. Como nos transformou e como ainda vai transformar muitos aqui. Nos transformou e hoje nos ensina a mortificar essa carne. Então, devemos crescer espiritualmente. E nós, como cristãos, precisamos ter esse discernimento. Existe leite espiritual e existe alimento sólido. O discípulo, ele amadurece progressivamente. E precisamos saber avaliar isso. E uma última advertência para hoje. Essa advertência ela é curiosa. Ok? Eu queria trazer uma advertência mais com uma reflexão. Dizer para vocês que talvez, mas muito provavelmente, uma coisa que eu refleti muito durante esse mês de julho de 2026, que é, nem toda exposição da verdade é sábia. Ou seja, é cuidar, talvez, com a distribuição mecânica da palavra. Como assim distribuição mecânica? É uma situação interessante isso, porque é quase como se eu estivesse dizendo aqui, mas sem muito receio, que distribuir a verdade, o evangelho, a palavra do Senhor, para outras pessoas por aí pela rua, é errado. Mas não generalizo, ok? Vou explicar. Acontece de a gente passar na rua, indo para algum lugar, aí de repente, sei lá, tem um mercado e embaixo um versículo escrito. Será que é certo isso? Talvez a gente olhe para isso e pense, é legal, ó, esse mercado está sendo bom, está distribuindo a palavra do Senhor, mas será que é certo isso? Talvez não. Talvez não. É muito comum a gente ter na porta da nossa casa, né, um versículo bíblico escrito. Ou o nosso tapete ser um versículo bíblico escrito. Dentro de casa eu não vou falar porque é a nossa casa. A princípio é um contexto mais íntimo e pessoal. Mas a porta do carro, na frente do carro, a parte de trás do carro tem um versículo escrito. Tem certeza que você tá certo em distribuir de forma indiscriminada essa palavra, ou você só tá espalhando de forma mecânica a palavra, sem nenhum discernimento, sem nenhuma explicação, sem nenhum objetivo espiritual? Na verdade, podemos estar sendo muito imprudentes em fazer isso. Como eu disse, podemos. Não generalizo. Mas trago essa reflexão. Por quê? Porque senão acaba por se tornar uma frase bíblica lançada completamente de forma avulsa e sem contexto. Letreiros, usos banais de textos bíblicos. E a palavra acaba sendo transformada em motivo de zombaria. Aí, às vezes, do que você acha que está evangelizando a pessoa, estampando o versículo bíblico aqui na camisa, ou no seu carro, seja lá onde for, na placa do mercado, seja lá onde for, o incrédulo, o cão e o porco vão olhar para essa mensagem e vão pisar em cima. Por quê? Qual é o método normalmente de evangelização de Cristo? Cristo não mandou a gente sair, por exemplo, aí na rua, e não falo isso reclamando, tá bom? De eu pegar um papelzinho com um versículo bíblico e sair jogando na rua, assim, jogando que eu falo, dando para qualquer pessoa que passa assim na rua, eu dou um versículo bíblico, toma, ó, toma, eu vou dando. Isso não é a verdadeira evangelização que Cristo pregou. O que vai acontecer? Essas pessoas vão pegar muitos cães e porcos,
vão achar aquilo, vão zombar, vão achar aquilo, mais um santinho, coisa de religião. Deus, não quero saber de Deus. Amassa o papel, joga fora, talvez até zombe e tal. Entende? Não é isso. Quer entender isso num contexto mais claro? Atos 8, versículo 30 e 31. Vamos ler. Abra. Atos 8, versículo 31. Fala de Filipe. Um eunuco estava, presta atenção. Voltando para casa e sentado-se em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Ele está falando de um homem religioso, né? Um homem religioso, até onde se sabe. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Versículo 30 agora. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Ou seja, o problema é se achar que pondo aquele versículo ali exposto para todo mundo ver, todo mundo que passar ali vai olhar para aquele versículo e vai entender. Não é assim que funciona. A pessoa vai olhar para aquilo, beleza. Sei lá, uma passagem que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Beleza. Mas o incrédulo vai olhar para aquilo e vai pensar: tá, mas o que isso significa? Eu não entendo o que estas palavras significam. E existem duas respostas possíveis para isso. Ou ela vai se interessar e vai buscar a palavra do Senhor para entender o que está escrito naquele versículo, ou ela vai rosnar para aquilo e vai rejeitar, vai zombar e vai despedaçar aquilo. Eu sei que tem exemplos, como eu disse, eu não rejeito. Eu sei que tem exemplos de pessoas que encontraram um papel com versículo bíblico na rua e foram tocados e foram transformados. Eu sei que eles viram uma passagem bíblica e foram transformados. Como eu disse, não generalizo, mas trago como uma reflexão para que a gente tome muito cuidado com a distribuição indiscriminada e sem qualquer espécie de discernimento da palavra do Senhor. A palavra ela tem que ser aplicada no coração e não tem que ser estampada em outros lugares. Antes, ela tem que ser estampada aqui, dentro do coração. Ainda tem gente que tatua também versículo bíblico na pele, né? Há de se questionar, se parar para pensar. Né? Desde que a pessoa explique, talvez, mas acho difícil. Né? Às vezes nem a pessoa sabe. Uma vez eu tava na igreja e uma pessoa tava com uma blusa com um versículo bíblico aqui estampado. No caso, o nome do livro e o versículo. Aí eu olhei assim curioso, puxa, que legal. O que tá escrito nessa passagem? A pessoa nem sabia o que estava escrito. E detalhe, ela estava andando com aquilo ali à mostra para todo mundo. E nem ela sabia o que estava escrito nessa passagem. Tem gente que bota versículo bíblico no Instagram, na bio do Instagram. O que significa aquele versículo? Pois é. Talvez você saiba. Mas quem está lendo aquilo ali que não é da igreja não vai saber. Mas vamos refletir sobre isso. Finalizando nossa aula de hoje. Quando as palavras terminam, entenda uma coisa. Não adianta insistir. Existe a hora de falar, mas existe a hora de se calar. Devemos ter discernimento espiritual. Nós, como crentes, nós que já estamos nesta busca, nesta palavra, nós estaremos responsáveis por estas almas. Existe a hora de entregar as coisas na mão do Senhor. Tem momentos assim que a rejeição é tão grande que a única coisa que a gente pode fazer é: Senhor,
está nas tuas mãos. O que eu tinha de fazer, eu fiz. Agora é contigo, Pai. E nisso, sempre cedendo ao nosso maior recurso. Às vezes, a última opção que sobrar para nós é a oração. É orar para aquela pessoa. Como eu disse, cão e porco é uma condição. Então, às vezes, você vai parar de pregar o evangelho para aquela pessoa. Mas vale orar. Senhor, abra o coração daquela pessoa. Porque agora ela se encontra em um estado de cão, em um estado de porco, mas que tu venha tirar ela dessa condição. Abra os seus olhos, transforme a vida dela, faça o seu mover na vida dela. Oração. Você não vai mais levar a verdade para aquela pessoa, porque você já discerniu e viu que não era mais para fazer isso. Mas a oração ainda permanece como uma opção. Então, quando o argumento acaba, quando a resistência permanece, quando apenas Deus transforma o coração, a oração está aí. Ou seja, isso já nos conecta com a nossa próxima aula. Pedi e dai-se-vos. A. Buscai e encontrai. Batei e abri-se-vos. Depois do discernimento, depois de aprender sobre a ideia de não julgar, Jesus nos conduz à dependência da oração. Entender a oração num contexto muito mais profundo. E o que isso tem a ver com julgamento? A gente vai entender na nossa próxima aula. Vamos finalizar nosso estudo de hoje. Senhor, meu Deus, Pai, graças te damos por tudo. Nós só temos a te louvar e te agradecer e te exaltar, Pai. Senhor, estamos aqui, Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado, Pai. Dai-nos discernimento espiritual, Pai, para que a gente possa exercer do juízo espiritual de forma correta, Pai, para que venhamos, primeiramente, tirar a trave do nosso olho, Pai, que a gente venha julgar a si mesmo, para que a gente, então, tenha a nossa visão completamente restaurada e que a gente venha cuidar do nosso irmão, Pai. E que tu nos dê o discernimento para cuidar do nosso irmão. Que a gente venha saber exatamente o que fazer, qual verdade se aplicar, se a gente vai usar leite ou comida sólida, se a gente vai usar, Pai, de qual estratégia, Pai. Tudo, Pai, nos dê este discernimento para que, enfim, possamos levar almas a Ti, Pai. E nos dê discernimento também para identificar verdadeiramente quem é cão, verdadeiramente quem é porco, e que possamos não só evitar o senso hipercrítico, mas evitar lançar pérolas aos porcos e evitar dar o que é santo aos cães. E assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.